São seres semelhantes a nós, tendo um corpo igual ao nosso. Então, eles têm um corpo que é igual ao nosso, mas fluídico. Então, ao ele colocar que é fluídico, o que eu já sei? Esse corpo não é da mesma natureza que o corpo material, porque ele é fluídico. Ao colocar a palavra fluido, ele já está dizendo que é de uma natureza diferente. E ele é invisível no estado normal, invisível para nós, tá? No estado normal, esse corpo é invisível. Por isso que a gente não vê os espíritos. Nota, vamos sempre partir do simples para aprender o conceito que Kardec está dando, né? Por que a gente não vê os espíritos? Porque esse corpo dos espíritos é invisível para nós. Como ele é de uma outra natureza, olha como é simples agora, quando eu fico com o conceito de Kardec. Como ele é de uma natureza diferente, meu olho não capta. Por isso que é invisível. Aí fica fácil de entender. Por isso que a gente tem que partir do que Kardec diz para ir construindo a ideia. A gente se acostumou no movimento espírita, toda vez que a gente vai tratar de espiritismo, as pessoas já começam, mas e tal coisa que o espírito falou? Mas e tal coisa que o movimento espírita diz? Nota, aí isso confunde. Então, para a gente escapar dos enganos do que o movimento espírita faz, a gente tem que ir construindo com Kardec a ideia. Fica mais fácil assim. Então, nota como ele é claro e simples. São semelhantes a nós, já vou concluir aqui. Tem um corpo, mas, perceba? Ele é fluídico. Bom, então se esse corpo é fluídico, ele não é da mesma natureza que o do nosso corpo. Essa é uma conclusão que a gente tira. E é por isso que ele é invisível. Porque o nosso corpo ele tem uma limitação. Os nossos olhos só captam determinado tipo de coisa. Há várias coisas invisíveis que a gente não enxerga com os olhos do corpo. Mesmo coisas materiais. Percebe? Então, essa primeira ideia, a gente partindo dela, fica mais fácil de entender. Né? Eu acredito que a questão, depois, o item 4 vai deixar mais claro ainda. Né? Não sei se tem mais questões, se vocês querem colocar alguma coisa. José, quer comentar? Não, pode seguir. O Alex comentou aqui. José, sobre a matéria que a alma comporta, o espírito comporta, porém, não sabemos como armazena, já que não há órgãos do cérebro. Porém, não sabemos, ou vocês podem falar algo sobre. Pois, como o livro dos espíritos diz sobre a natureza de Deus como do espírito, não podemos saber a nossa condição do que estamos. É isso que eu entendo, exatamente, né? Tá na alma a memória, mas a gente não sabe como é a natureza íntima da alma, a gente não sabe. Então, saber como armazena, enfim. Mas a gente sabe que o perispírito ou o cérebro é só um instrumento de manifestação da memória das faculdades, né? As faculdades citando a alma. Passar para o José, já que o Alex se referiu aqui. Exatamente. Todas essas faculdades, elas têm sede na alma, né? Não poderiam estar na matéria, no perispírito, porque o perispírito se modifica, por exemplo, conforme a mudança de planeta a planeta, né? Isso é, ao menos, o que a teoria espírita coloca. Então, se ele troca de perispírito de um planeta para outro, para onde iriam as memórias dele, né? A gente não precisaria nem fazer esse raciocínio, na verdade. Se a gente pensar que todas as faculdades humanas estão na alma, por que com a memória seria uma exceção de estar no perispírito, né? Se o raciocínio, a vontade, a imaginação, os desejos estão na alma, por que é que a memória estaria no perispírito? Não faria muito sentido, assim. São faculdades semelhantes, né? Então faz todo sentido que elas estejam na alma. Agora, como isso ocorre, a gente não sabe. Não sabemos exatamente o mecanismo que explica
a memória na alma. É o que a gente acabou de comentar, né? O Michel acabou de comentar. Não conhecemos nem sequer o perispírito. Não, o Eric comentou, não conhecemos sequer o perispírito. A gente não vai saber exatamente como ocorre o mecanismo de funcionamento ali da memória na alma. Isso realmente. E não sabemos também o raciocínio, não sabemos nenhuma faculdade humana como é que é o mecanismo. A gente sabe como ela se manifesta, como ela se apresenta aos outros homens, né? A gente estuda tudo isso a partir do fenômeno, tendo contato com os espíritos, eles manifestam sua memória, sua vontade, seu raciocínio. Eles manifestam tudo isso através da linguagem, da comunicação. Mas o mecanismo interno, de fato, a gente não conhece. Tem mais alguma pergunta, Eric? Não, viu, José? E essa questão da memória, que tu comentou e que o Alex perguntou, por que que o Espiritismo afirma que a memória ela não é, ela é um pensamento e que não, não é algo material? Percebe? Por que que o Espiritismo afirma isso? Nota como é simples a questão, porque os espíritos se manifestaram sem o corpo. Uma vez que os espíritos se manifestaram com as suas ideias, com os seus pensamentos, com as suas memórias, através da psicografia ou através das batidas, mostrando que, bom, se o cérebro morreu e esse ser continua tendo memória ao se manifestar, isso prova que a memória não está no cérebro. Aí e por que que o espiritismo diz que a memória não está no perispírito? Pela mesma lógica, os espíritos vão mostrar que a alma troca de perispírito e continua sendo ela. Então, a memória não pode estar no perispírito. Nota, é uma conclusão simples. É assim que Kardec procede. Então, e mais uma outra coisa interessante. Na pergunta do Alex, agora eu não estou vendo ela aqui, quando ele pergunta da memória para o José, ele fala da questão do cérebro, né? Como é que a gente poderia entender como é que a alma grava algo se ela não tem o cérebro, né? Mas eu vou além, Alex. Mesmo com o cérebro na jogada, os cientistas não sabem explicar como é que se dá a memória no cérebro. Mesmo no corpo, a nossa memória, a ciência tem muita dificuldade de explicar como é que se dá isso. Porque a gente confunde, às vezes, algumas explicações da ciência biológica como explicações que explicam todo o processo. Mas quer ver? Vou tratar do assunto para vocês verem como é complexo isso. Por exemplo, o que se sabe? Se sabe mostrar hoje determinada região do cérebro que é responsável pela memória. Como é que eles descobriram isso? Porque ao afetar essa região, o fulano perde a memória ou tem a memória afetada. Então, eles concluem que aquela área do cérebro ela é responsável pela memória enquanto a gente está encarnado. Mas isso não significa que eles saibam explicar. É muito difícil para quem lida com o cérebro explicar o que é uma ideia, o que é uma memória, o que é um pensamento. Eu não posso pegar o cérebro ali, cortar um pedacinho e dizer assim, ó, aqui está o texto que o Alex leu quando ele tinha 5 anos de idade, que ele lembra. Tá aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Percebe? É muito complexo até para a própria ciência médica explicar a memória. Uma coisa é explicar partes dos cérebros que se acionam ou que, se afetados, afetam a memória. Mas explicar como se dá, como é que eu explico uma ideia, um pensamento no cérebro, é uma coisa bem complexa. Aliás, os próprios filósofos materialistas sabem dessa dificuldade. A própria filosofia materialista tem dificuldade de explicar isso. Como é que eu identifico pensamentos e